Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A você também, que através das redes sociais está participando desse culto de ensinamento de nossa escola bíblica dominical. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus por mais essa oportunidade que temos de estar aqui para aprender da palavra do Senhor, queridos. Jesus, após a prisão de João Batista, Jesus ensinava, versículo 1 do capítulo 11 de Mateus, vai falar que Jesus ensinava, depois de ter instruído os seus discípulos, Jesus ensinava, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer também no versículo 28, que ele diz: aprendei de mim, aleluia, que sou manso e humilde de coração. Então, é um privilégio para a igreja do Senhor Jesus, de poder aprender com o próprio Jesus. A posição daquele, apesar de nós, hoje, a igreja atual, não estar presente naquele momento, aprendendo diretamente com Jesus, mas a nossa posição hoje é como a posição daquele discípulo naquele tempo, né? É como se nós estivéssemos aprendendo diretamente com Jesus, porque a sua palavra, ela é a verdade. Glória a Deus por essa rica oportunidade. Vamos ficar de pé, você que está em casa, alguns irmãos que cooperam conosco, irmão Daniel, irmão Thales, irmão Felipe, vamos ficar de pé também, vamos dar início à escola do dia de hoje com uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Pai querido, por esse momento maravilhoso, Pai, por esse momento ímpar, Pai, de podermos, Pai querido, estarmos aqui, Senhor, aqui na tua casa para alguns, através da mídia para outros, Senhor, mas o importante é que a tua igreja não para, Senhor, o mundo se rende, mas a tua igreja, Pai, continua de pé, Senhor, e glorificamos a ti, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai. Abençoa, Pai, a cada um que está nos assistindo essa manhã, Pai. Glória a Deus, Senhor. Abençoa teu servo, Pai, que vai ministrar a aula essa manhã. Abençoa, Pai, teu servo que vai ministrar os louvores, Pai. Abençoa teu servo, Pai, que está aqui te servindo, Senhor, através aqui desses equipamentos eletrônicos, Senhor. Continua derramando a tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. Continua derramando a graça no lar, Pai, dos irmãos que nos assistem essa manhã, Senhor. Que essa manhã, Senhor, possa haver cura, salvação, Senhor, possa haver milagre, Pai querido, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Fica conosco, Senhor, tudo isso te pedimos, já agradecidos no nome de Jesus. Glória a Deus. Participe, queridos, participem dessa aula, você também que está em casa. Podem sentar em nome de Jesus. Nosso irmão Daniel estará louvando o hino da harpa cristã essa manhã em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso poderoso Deus possa estar alcançada esta manhã. E que a tua família, toda a tua família venha ser abençoada, em nome de Jesus. Vamos participar conosco. Você que tem a sua harpa cristã em sua casa, participa de número 469 da nossa harpa cristã. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio nas promessas e que Deus a vai cumprir. Quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu foi enrolado
e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Querido, nós chegamos ao final do trimestre, né? Encerramos hoje com a lição maravilhosa, a lição de número 13, tá certo? Desse trimestre que foi abençoado, apesar de algumas adversidades, já no final do trimestre, onde encontramos aí com as restrições promovidas pelo governo do Estado, que pôde ter atrapalhado um pouco, mas graças a Deus conseguimos repassar aos nossos irmãos todo o conteúdo da lição, e é uma lição maravilhosa. Eu espero em Deus que nós podemos ter outra oportunidade de estudarmos essa lição, uma lição tremenda que edificou bastante a igreja. Tiraram várias dúvidas de alguns irmãos com relação aos dons espirituais, a evidência do batismo do Espírito Santo, né? E vamos estudar hoje a vinda de Jesus, a volta de Jesus, como ele próprio, em vários versículos da Bíblia, nos prometeu. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos aprender desse momento maravilhoso, tão aguardado pela igreja, tão esperado pela igreja, tão uma ansiedade tremenda por parte da igreja na volta do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Glória a Deus por esse momento. Então terminamos hoje essa lição que tem por título geral o verdadeiro pentecostalismo, uma lição maravilhosa. Glória a Deus. E como dissemos, vamos encerrar com a lição de número 13. Eu convido os irmãos que se encontram aqui no templo, bem como os irmãos que nos assistem em casa, aleluia, a ficarem de pé em nome de Jesus, para nós fazermos a lição, a leitura da lição do dia de hoje. Hoje, lição de número 13, 28 de março de 2001, que tem por título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Aleluia, glória a Deus. O texto áureo, o texto de ouro, nos diz assim, está lá em Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Verdade prática. Está dizendo assim: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Aleluia. É verdade. Já está escrito na Bíblia, já está anunciado da volta de Jesus. Ele fala aqui que não é utopia, é aquele desejo que não vai ser realizado, que não pode ser realizado, mas isso é mentira, porque Jesus está voltando, aleluia, glória ao nome dele. Leitura diária, os irmãos podem acompanhar durante a semana, podem fazer essa leitura, ou devem ter feito durante a semana, para um melhor entendimento da lição que vai ser ministrada essa manhã. A leitura bíblica em classe, querido, você que não tem a revista, você que está aí em casa e não tem a revista, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo 6 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo do 6º ao 11º. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes e. Glória a Deus. Oremos pela palavra, amados. Soberano Deus, glorificamos mais uma vez o teu santo nome, Pai, por ter acesso a essa palavra maravilhosa, Pai, por podermos ouvir e nos edificar, Senhor, nessa palavra, Pai querido, que cura, Senhor, que liberta, Pai, aleluia, e que salva, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, nos dá uma manhã abençoada, Pai. Abençoa cada aluno essa manhã, Pai, que mesmo em casa, Senhor, está ouvindo, está aprendendo da tua palavra, Senhor. Capacita, Pai, teu servo que vai ministrar essa aula essa manhã, Senhor. Continua abençoando a tua igreja, Pai querido. Nós estamos aguardando a tua volta ansiosamente, Senhor. Nós estamos com o coração alegre, Senhor. Sabemos que o Senhor está próximo de vir resgatar a tua santa igreja, Pai querido. Ó Deus, Pai, continua nos abençoando, Pai amado. Nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos que estão aqui, os irmãos que porventura se puseram de pé, que estão em casa também. Então, a partir de agora, já a oportunidade está facultada ao nosso irmão Thales, onde o mesmo ministrará a lição desta manhã, em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, e a todos que estão em casa e aos que estão aqui. Irmãos, a última lição do trimestre tem como objetivo geral voltar os olhos para a bendita esperança. Que bendita esperança é essa?
a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os objetivos específicos é afirmar que breve Jesus virá e destacar a necessidade da vigilância, estimular a viver com fidelidade. Então, esses são os objetivos específicos que a lição nos leva a refletir a respeito dessa vinda gloriosa, majestosa, que é a cumieira da história, é o apogeu da história, é a apoteose da história, e também a consumação de todas as coisas. É bem verdade que a Bíblia ela vai fazer menção da primeira vinda de Cristo 300 vezes, vai fazer menção da primeira vinda de Cristo, e da segunda vinda do Senhor ela vai fazer menção 8 vezes mais. Então ela enfatiza muito bem a segunda vinda do Senhor. E alguns pontos aqui vamos analisarmos juntos, que os irmãos também em casa possam procurando os versículos e aprendendo juntamente conosco, porque esse é um tema relevante, é a nossa esperança, é a nossa expectação de um dia vivenciar, e se nós não estivermos ainda vivos, que se estivermos vamos ser transformados em corpos gloriosos, mas se descansarmos no Senhor, naquele grande dia vamos ter o nosso corpo assim transformados. A introdução diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada uma tenha a vigilância e a fidelidade. O primeiro tópico tem como tema: breve o Senhor virá. Então, nós vamos tentar esclarecer, à medida do possível, essa vinda do Senhor, e que a igreja do Senhor possa estar atenta à mensagem que vai ser anunciada aqui na Escola Bíblica Dominical, que tem como ponto central a esperança da igreja vívida e real. Então, que os irmãos possam acompanhar. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederam a vida de Cristo já estão presentes. Então, irmãos, alguns sinais importantes que vemos na sociedade que anunciam a vinda de Cristo. É bem verdade que ao decorrer dos dias nós presenciamos alguns fatos que nos leva a crer e que comprovam que o Senhor está bem próximo. É bem verdade também que só o Pai tem o poder, e a Ele pertence a hora e o momento. Então a nós não pertence isso, mas somente ao Pai. O dia e a hora, o próprio Jesus disse que é pertencente ao Pai, mas Ele nos encaminha e nos leva a entender que algumas coisas viriam a acontecer na terra, e depois precederia a vinda do nosso Senhor. E uma dessas coisas é a vinda da abominação da desolação, que como falou Daniel, e entre outras coisas que assim vem a suceder para que essa vinda venha ser manifestada. O primeiro tópico diz assim: a vinda
de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os âmbitos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os varões de brancos disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vida em glória e não do arrebatamento da igreja. Aqui eu quero deixar, irmão, claro que o meu posicionamento a respeito da segunda vinda do Senhor, a Bíblia nos afirma que vai ser no soar da última trombeta. E o apogeu, a consumação, o Senhor vai vir buscar a sua igreja e todo olho vão ver, e todo ouvido vão ouvir e todos vão enxergar. É bem verdade que os mortos no Senhor vão ressuscitar primeiro e aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. E tem alguns detalhes, por exemplo, o detalhe do livro da vida. Aquele que foi encontrado no livro da vida vão ser aqueles que vão fazer as bodas com o noivo. É bem verdade também que o Senhor nos ensina algumas verdades encontradas na palavra que se encontra em Mateus 25 a respeito das 10 virgens, onde nós vamos abordar um pouco a respeito da também vigilância. O segundo tópico diz uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu, mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Os discípulos, por sua vez, tinham algumas dúvidas e não estavam entendendo o que Jesus viera dizer. Jesus, ele disse que restauraria o templo em 3 dias. Ele manifesta que depois que ele morresse, logo ele ressuscitaria ao 3º dia. E a esperança que temos e que os discípulos vão entender logo depois do dia propiciamento, do dia de Pentecostes, os discípulos vieram entender o significado da morte e da ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição é essa que também, possivelmente, nós, como os cristãos, vamos morrer, mas no grande dia do Senhor vamos ressuscitar gloriosamente para a honra e glória do nome do Senhor. Talvez estivesse ainda pensando num reino físico político que era o pensamento dominante em Israel, mas Jesus o corrigiu por 2 razões principais. O primeiro dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai e está fora do radar humano. Então ele quer dizer o seguinte, que o dia da vinda do Senhor foge da nossa compreensão humana, ou seja, nós não podemos datar esse dia que Jesus vai vir. Contudo, nós podemos estar nos preparando, posso dizer assim, para esse grande dia, nos santificando, para estarmos prontos, assim como estava aquelas 5 virgens prudentes, que é um texto que revela algumas questões do arrebatamento da igreja. Mas Jesus o corrigiu por 2 razões principais, o dia e a hora o Pai não sabe. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Com isso, o autor da lição ele quer dizer que, e o próprio Jesus disse, que o Evangelho, quando ele manda pregar a toda criatura,
como é mandado para que o evangelho chegue a toda criatura que recebe também recebe a salvação em Cristo, e recebendo a salvação em Cristo, recebe nele a certeza de um dia ter a certeza de que um dia ele vem assim também nos buscar. Seguindo, irmãos, o dia se aproxima. Então, esse tópico, irmãos, vai nos levar a crermos que o dia, e cada dia que passa, logicamente, pela nossa lógica, vai se aproximando o dia do Senhor. E o dia do Senhor, o Senhor compara também como os dias de Noé. Estava Noé fazendo a arca e os demais pregavam o evangelho, achavam loucura, e ele fazendo por mandato de Deus a arca, e assim viria o dilúvio e tomaria toda aquela população, e aqueles que tivessem na arca, como foi Noé, sua esposa, seus filhos e os respectivos cônjuges, estavam na arca e ali estavam protegidos. E Jesus simboliza esse momento como a vinda dele. A vinda dele vai ser no abrir e no fechar de olhos. O que é que entendemos no abrir e fechar de olhos? Que vai ser um momento espetacular. Como disse, vai ser a comunheira da história. Vai ser o dia de alegria para uns e de profunda tristeza para outros. Vai ser o dia vai ser o divisor de água, que um vai estar com um sorriso de orelha a orelha e o outro vai estar com uma tristeza, uma amargura no coração, porque esse dia é único. Não, eu posso dizer assim, claro que tem vários outros pensamentos a respeito da segunda vinda de Cristo, mas o próprio anjo vai dizer: assim como viste esse subir, é esse mesmo que vai descer. Ou seja, ele vem unicamente, ele vem uma vez, e daí por diante segue-se o juízo. Então, que nós possamos entender que não, no meu ponto de vista, a respeito da segunda vinda do Senhor, vai ser no soar da última trombeta, todo olho vão ver, e não existe, no meu ponto de vista, e respeito todos os pontos de vista a respeito de segunda chance para aqueles que ficar, porque imagine só, se com o Espírito Santo habitando entre nós, imagine sem Ele. Então, que os irmãos tirem suas conclusões, estude bastante a respeito desse tema, que é muito relevante para nós. O dia se aproxima, sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor nos deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então, ele enfatiza que algumas coisas que aconteceram, como o movimento pentecostal da Rua Azusa, que foi um movimento inspirado por Deus, e alguns traços que os escritores aqui enfatizam a respeito desse movimento. Não quero me adentrar para esse movimento, mas
queria nos aproximar a nós cristãos que professamos a fé nesse Cristo, no Cristo ressurreto, no Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, no Cristo que prometeu que viria nos buscar, e enfatizar, irmão, a importância de estarmos preparados para esse momento. Esse momento é um momento espetacular que a Terra jamais viu. Podemos imaginar que jamais viu e jamais vai ver momento como esse. É o momento da vinda do Senhor. É o momento que nós esperamos. É o momento que nós aguardamos, que anseiamos por esse momento. Então, irmãos, que a segunda vinda de Cristo possa estar fintadas na nossa mente, possa estar sendo alimentada na nossa mente, possa ser a certeza de que um dia vamos estar com Ele. Estar, como Paulo disse, hoje eu vejo como espelho embaçado, mas um dia eu verei face a face. Então é essa esperança, é essa a esperança que nos traz em momentos fracos e em momentos de angústia a certeza de que um dia vamos estar com Ele e vamos fazer morada com Cristo. A síntese diz: a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Então, a síntese, ela resume todo o tópico e diz: a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e as estações, porque o nosso Senhor garantiu. Então, quem garantiu foi o Senhor, que Ele viria para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, que nós venhamos estar assim como estava preparada aquelas 5 virgens prudentes que estavam com azeites em suas lamparinas, azeite simbolizando o Espírito Santo do Senhor. A preparação é estar alimentando o Espírito, estar cheio do azeite é estar cheio do Espírito. Então, nós que somos cristãos e que os momentos a qual estamos passando, tanto governamental, não é? Que se encontramos numa política terrível, política que está centralizando o poder, e certamente, com o passar dos anos, vai se manifestar aí um dominador, né? Um governador dominador que leva-nos a crer que vai dominar os 4 cantos do mundo. Então, nós temos que vigiar a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo, e nós que entendemos o que a Bíblia Sagrada nos diz, possamos a cada dia nos policiar, porque os dias são maus e as coisas cada dia vai dificultando para nós, mas o Senhor Jesus nos garante que Ele vai vir nos buscar e que nós possamos estar preparados. O segundo subtópico é a necessidade da vigilância. Então aqui nós vamos ver um pouquinho a respeito da vigilância e o que podemos como cristãos fazer a respeito disso. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança. Então, irmãos, que a vigilância nos leva a crer que nós
devemos estar na torre, certo? Torre essa que nos garante, que Jesus nos garante por intermédio da palavra, a certeza de a segurança que nós temos. Mas alguns pontos ele enfatiza aqui, ele evidencia a vigilância como um ponto de, eu posso dizer, de guardar essa palavra, guardar essa promessa, né? Podemos também colocar mais uma vez o exemplo de Mateus 25. Aquelas virgens prudentes foram vigilantes. Por quê? Porque nas suas lamparinas não faltaram o azeite, não faltaram a presença do Espírito Santo, que assim simbolizava. E quando o esposo, o noivo, me desculpe, veio, ela estava extremamente preparada. Mas imagine a agonia daquelas que bateram na porta. E o próprio Jesus vai enfatizar dizendo que eu não vos conheço. Por quê? Porque estava na casa, estava na presença, mas estava como sepulcros caiados. Então, que nós venhamos ser vigilantes. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigília. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disto é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Uma das coisas, irmãos, que nos deixa atentos à vinda do Senhor, não é? Estar vigilantes, estar preparados, é estarmos sempre debruçados na palavra que nos leva a esse conhecimento, que é a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nós temos que estar enquadrado na palavra do Senhor. Costumo dizer que o nosso Deus, ele é muito radical, não é? Tem coisas que os decretos de Deus, os mandamentos de Deus são muito radicais. Então, nós sabemos que o nosso Senhor é misericordioso, é um Senhor que, como advogado, ele luta pelas nossas causas, mas no grande dia do Senhor, ele não vai vir mais como advogado, ele vem agora como juiz. E como juiz, ele não vai defender mais ninguém, mas sim vai julgar. Então, nós temos que estar de olho e preparado para esse grande dia e nos preparar, porque a palavra diz que abaixa o mal de cada dia. Então, a cada dia, a cada momento, nós temos que estar preparados sim para a vinda, preparados sim para a aprovação do Senhor, preparados sim para que naquele grande momento nosso nome, se nós possamos assim dizer, está escrito no livro da vida. Mas como assim? Como está o nome escrito na vida? Se nós pensarmos na nossa lógica humana, está escrito no livro da vida, seria uma constância de sermos cristãos, de proclamarmos na nossa fé. Então, é como se entendêssemos que nós somos salvos, porque fomos resgatados, não por meritocracia nossa, mas de Deus.
né? Mas nós entendemos que somos salvos porque nós professamos a fé e fazemos as obras de Deus, né? Mas pelas obras não somos salvos, mas todo salvo faz boas obras. Então entendemos porque somos salvos e temos a ciência de que somos salvos, porque a capacidade que Deus coloca em nós faz-nos entender a tão importância dessa salvação. Então, que nós venhamos estar vigilantes para que o diabo, por sua vez, não venha roubar, não é? Não venha roubar aquilo que está dentro de nós, que nós venhamos ser prudentes, que nós venhamos estar sempre dependendo do Senhor, fazendo a vontade dele. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as propelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Então ele enfatiza, o escritor enfatiza a importância de não tentarmos datar, né? Datar a vinda do Senhor. Muitos desses falsos líderes tentam datar como trazendo a ênfase para ele, mas sabemos que nós que conhecemos a palavra do Senhor e meditamos e tentamos a cada dia, por intermédio dela, entender o propósito tanto da gente na terra como cristão, e entender e buscarmos a compreensão dessa tão esperança que é a vinda do Senhor. Então, que fica a ênfase que nós não devemos dar ouvido a esses falsos mestres, líderes que enfatizam essa besteira de datar a vinda do Senhor, que nós não venhamos cair nessas conversas balelas que existem por aí. A palavra de Deus rejeita todas essas falsas expectativas certas da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Então, irmão, que nós venhamos estar e estar enquadrado na palavra do Senhor, porque a certeza que a vinda do Senhor, a vinda gloriosa, majestosa do Senhor, ela pode acontecer, ela acontece no momento que o Pai quiser, mas nós, como seres finitos, né, aqui nessa terra, podemos a todo instante estamos sujeitos a deixarmos, posso dizer assim, essa terra, quer seja por enfermidade, acidente, enfim, e morremos, né? E a morte, ela vai chegar para todos. E chegando para a gente, será que nós vamos estar preparados? Será que nós estamos cientes disso? Será que estamos vivendo como se fossem homens infinitos ainda nessa terra? Porque Paulo, escrevendo ele aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, ele vai dizer: se esperarmos em Cristo não somente para essa terra, somos mais miseráveis entre os homens. Então, que nós possamos esperar em Cristo além daqui, que aqui nós estamos só como peregrinos, né, nessa terra. Então, que nós possamos, que essa palavra venha trazer a esperança que além dessa vida que é finita, que é passageira, que as coisas que existem nessa terra são efêmeras, sem valor, mas tem uma que tem valor, que é a palavra, que é o Cristo ressurreto, que é o Cristo
que nos prometeu que viria nos buscar. Então, que a síntese desse tópico possa ficar na nossa mente. É preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes. Então, que nós podemos estar vigilante, nós possamos nos policiar a respeito disso, saber que nós temos um nome a zelar, o nome a levantar a bandeira dele, o nome que está acima de todos os nomes, um Deus que governa tudo do seu trono. Saber que nós servimos a um Deus que não é governado, que não é criado, mas ele que governa e ele que é o Criador. Então, que nós possamos estar, como o subtópico 2 diz, vigilantes. Vamos então para o terceiro subtópico, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vida de Cristo, de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Então, como disse antes, o nosso Deus ele é bem radical, ele não tem meio termo, não é? Não tem aquele negócio de ficar em cima do muro, não tem para o Senhor pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Então nosso Deus é radical e exige santidade, exige fidelidade da sua igreja, não é? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e fidelidade, mostrando toda a boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, que nós possamos ser fiéis ao nosso Senhor. A fidelidade de Deus, na verdade, é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, entre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu as promessas da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um ato incontestável. Então, a fidelidade de Deus para conosco, ele demonstra desde o princípio. É claro que entendemos que desde o princípio o Senhor vem falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Deus vai dizer que vai se levantar-se um que esmagará a cabeça da serpente. E como a história ela é governada por nosso Deus e ela não está à deriva como muitos pensam, né? Que a história não tem começo nem tem fim, nós que somos cristãos em Jesus Cristo temos que entender que nossa história não está à deriva. Nossa história tem começo, tem início e tem fim, não é? Muitos entendem que depois que morreu, acabou-se. Nós não entendemos assim. Entendemos que depois que morremos, ou se nós não morremos e se Cristo vier, inicia-se uma outra história. Tanto história essa para o bem, não é? Que é estar com Cristo, quanto também estar sem a presença do Senhor, que venhamos a entender que seria o inferno. Então entendemos que temos de ter fidelidade para com Deus, porque Deus tem fidelidade para conosco. Ele governa a nossa história, ele tem o controle da história, nada sai do seu controle. Então não está à deriva, está no poderio do nosso Deus. Então entendemos que
esse poderio é passado pela segunda vinda de Jesus, que é a consumação de todas as coisas, onde tudo nessa terra se finda e começa-se uma nova história juntamente para com ele, mas para todos aqueles que professam a fé nele e permanecem firmes nele. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas escrituras humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Então, a fidelidade que existe dentro de nós, se dissermos que somos fiéis a Deus, ela não parte de nós, mas do Espírito do próprio Deus que habita em nós. Então, se nós temos amor, se nós fazemos o bem, se nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, é porque o próprio Deus coloca dentro de nós um Deus esse, dominador, um Deus esse que sonda, todo-poderoso, onisciente, onipresente. É esse Deus que coloca dentro de nós. E atos esse que fazemos é proveniente de Deus. Logo, entendo que esse próprio Deus não dá a glória dele a ninguém. Você não é bom por meritocracia, posso dizer assim, desculpe se eu errei a palavra, sua, mas de Deus. Você não é bom porque você é espetacular, mas você se torna bom porque existe um Deus espetacular dentro de você. Então, é essa a diferença de sermos cristãos, é porque Ele habita dentro de nós. E se façamos alguma coisa para o Senhor, que façamos para a honra e glória dele, sabendo que méritos em nós não existe, é tudo dado pelo Senhor. Tempos e estações, subtópico 4. Jesus responde à pergunta do discípulo, ampliando o horizonte desse rei. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Então, os tempos e as estações, não é, pertencem tão somente ao nosso Senhor. O Senhor que não está na linha do tempo nosso. Ele está fora da linha do nosso tempo. Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele é um Deus do presente, Ele é um Deus do passado e Ele é um Deus do futuro. Né? Então, Ele está fora da linha cronológica do nosso tempo. Ele é um Deus tão espetacular que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, esse é o nosso Deus espetacular, que faz nos entender que Ele é o dominador, que Ele é aquele que desde o princípio tinha um projeto de salvação, que Ele é aquele que desde o princípio enviaria o seu Filho, que Ele é aquele que ressuscitaria ao terceiro dia, que Ele também é aquele
que deu o seu Filho por nós. Então, se Cristo morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu, nós, por sua vez, só temos vida em Cristo. Então, que essa lição, né, chegamos ao fim do trimestre, o fim da lição, e vamos para a conclusão, que essa vinda do Senhor possa estar, irmãos, e possa ser a certeza, né? A nossa certeza, a nossa segurança, a nossa esperança, que nós não estamos à deriva, nós temos um propósito. O Senhor nos prometeu que viria nos resgatar. Então, que nós possamos estar com essa esperança afinhada no nosso coração, que nós a todos os dias que nos levantarmos, possa darmos graças ao Senhor, porque nós respiramos, e mais do que respiramos, temos, ainda que nós não venhamos amanhecer sem respirar, mas temos a certeza que um dia vamos estar juntamente com Jesus no céu, porque é a melhor coisa que o Senhor nos pôde dar. Ele não vai fazer, ele já fez. Foi essa grande redenção. Redenção essa que garante que um dia ele vai vir nos buscar e vai vir nos levar para consigo. Então, concluindo aqui, síntese do tópico 3. A fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar no crente. Então, como Deus é fiel, Ele mostra a sua fidelidade para conosco, que nós possamos, ainda sendo esses seres finitos, como eu disse, mas entendendo a ciência do conhecimento da palavra de Deus, possamos adentrar ao nosso Deus, ou nos aproximar do nosso Deus, ou achegarmos ao nosso Deus com fidelidade, para que assim como o Senhor é fiel, nós possamos forjar o caráter de um nosso Deus que é fiel, que nós possamos, assim como nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensinou nas suas parábolas, nos seus sermões, que nós possamos colocar em prática, para que possamos assim também ser fiel para com Ele. A conclusão diz assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender aos céus, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nós, para nos levar ao céu, é a esperança da igreja, que é a igreja do Senhor, que é a última lição, que Deus assim o queira, nós possamos estar presencialmente compartilhando aqui com os irmãos na próxima lição, que a igreja possa estar aqui. Não sei se não vai estar, mas que nós possamos estar orando para que os governantes venham ter, posso dizer assim, venham se compadecer um pouco, não é? Baixar alguns decretos que estão fazendo aí desnecessário, no meu ver, para que assim venhamos estar reunidos com toda segurança que os protocolos assim nos permite. E que essa mensagem, irmãos, mensagem essa da vinda do Senhor possa estar sempre na nossa mente. Sabemos que um Deus, esse é o nosso Senhor, esse é aquele que zela por nós, esse é aquele que tem e que sempre fez, né? E provou na cruz do Calvário e na sua ressurreição, que assim que todos aqueles que estiverem nele têm vida para com ele. Então, que os irmãos possam
meditar nessa última lição desse trimestre e que essa seja a nossa esperança. Eu já agradeço a oportunidade e a compreensão de todos os irmãos que aqui ouviram presencialmente e que nas suas casas vão também ouvir. Que essa mensagem seja a nossa esperança. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, né, amados? O recado foi dado. Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa bendita esperança. Jesus em breve vem. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que estar atento, vigilante, né? E levar uma vida cristã, voltada aos ensinamentos cristãos. Você tem que estar atento, vigilante e, mais do que tudo, fiel à palavra do Senhor. Veja o que diz em João 14, versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz mais, e se eu for, Jesus foi, irmão? Jesus foi, irmã? E se eu for e vos preparar lugar, Jesus foi preparar lugar. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Essa é a bendita esperança que foi prometida pelo nosso Senhor e Salvador. Ele foi preparar lugar para a igreja. O lugar já está preparado para a igreja. Aleluia! Glória a Deus! E a qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus virá buscar a sua amada igreja. Então, continue vigilante, aleluia, e continue fiel a essa palavra, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Ficamos de pé, amados. Vamos orar, encerrando essa aula maravilhosa, né? Essa manhã que Deus nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui. Glorifico pela vida do nosso irmão Thales, que se dispôs a gravar, a fazer essa lição de forma remota. Também ao nosso irmão Felipe, que sempre, né, está nos ajudando aqui na técnica, aqui na mídia. Deus te abençoe, meu irmão Felipe. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Pai. Somos gratos, Senhor, porque tivemos a chance de nos edificar, Senhor, essa manhã ainda mais, Pai. Somos gratos porque tivemos a oportunidade de aprender mais da Tua palavra, Pai querido. Aplica, Senhor, esse ensinamento em nossos corações, Pai querido, para que nós possamos estar praticando, Pai, sermos praticantes da Tua palavra, Pai. E nós estamos esperando, Pai, alegre a Tua volta, Senhor, porque assim foi ensinado e assim está escrito na Santa Palavra, Senhor. Que o Senhor está vindo buscar a Tua igreja, Pai. E nós te pedimos força, Pai, sabedoria, discernimento, Senhor, para continuar fiel a Ti, Pai querido, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai. Ó Deus, queremos te pedir também, Senhor, pelos nossos governantes, Senhor, pelos nossos líderes, Pai querido, para que num tempo mais breve possível, mais curto possível, Pai querido, nós possamos estar na Tua casa, toda a igreja te adorando, Pai querido, te glorificando, Senhor, até a Tua volta, Pai. Continua, Pai, ajudando a Tua amada igreja, Pai. Repreende, Pai querido, esse vírus, Senhor. Ó Pai, restaura a saúde, Pai, dos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Consola, Pai, essa lacuna deixada pelos entes queridos que partiram, Senhor.
Ó Deus, Deus que pode todas as coisas, Deus onipotente, aleluia, glória a Deus, vai visitando o lar de cada servo teu, Pai, vai continuando ajudando, Pai, aquecendo os teus corações, Senhor, não deixa, Pai, que eles esfriem na tua obra, Pai, que eles continuem a vir a Ti servir com alegria, mesmo em casa, Senhor. Dá estratégia, Pai. Dá sabedoria a cada um para estar proclamando a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Nós não temos tempo a perder, Pai querido. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo as adversidades, Pai. Mesmo os invejosos, Pai. Mesmo as ações contrárias, Senhor. Continua, Senhor, dando poder, Pai. Dando vigor espiritual à Tua igreja, Pai. Para que Teu nome seja proclamado e Teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, continua derramando a Tua graça sobre a Tua igreja, Senhor, continua tendo misericórdia, Pai, da vida de cada um, Senhor, aleluia, glória a Deus, tudo isso te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Bênção apostólica, querido, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus.